Olá pessoal, aqui é o professor Leandro Sá. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Eletrônica Digital. Nessa aula, nós faremos a conversão de sistema numérico decimal para o octal, ou seja, calcular quanto que um número que esteja no sistema numérico decimal, quanto que ele vale no sistema octal. E faremos também a verificação dessa conversão, utilizando o que foi aprendido na aula passada. Tá, e como é esse processo de conversão do decimal para o octal? A gente vai utilizar a mesma lógica de conversão do decimal para o binário, onde no binário a gente realizava a divisão por 2, aqui no octal, como ele tem 8 dígitos, a gente vai realizar a conversão, a divisão por 8. Então aqui, para a gente converter, a gente vai seguir as seguintes etapas. A gente vai dividir o número por 8, também tendo o quociente inteiro, sem utilizar casas decimais na divisão. E caso o quociente seja maior ou igual a 8, a gente divide esse quociente por 8. E essa etapa, esse processo de divisão do quociente por 8, ela vai ser repetida até que a gente tenha um quociente menor do que 8, seja menor ou igual a 7. E o resultado dessa conversão de decimal para octal vai ser a junção do último quociente com os restos das divisões, da última até a primeira divisão. E aqui, lembrando novamente, o número que é dividido vai ser o dividendo, um número pelo qual a gente vai dividir o divisor, o resultado da divisão, o quociente, e a diferença do produto do quociente pelo divisor. A diferença para o valor do dividendo é o resto aí da divisão. Então, tendo aqui como exemplo, 26 dividido por 8. 26 dividido por 8 dá 3. E sobra 2. 3 vezes 8, 24. Para 26, 2. Então aqui o 26 é o nosso dividendo, o 8 é o divisor, o 2 é o resto da divisão e o 3 é o quociente, o resultado da divisão. Então vamos lá, fazer o processo de conversão aqui do decimal para o octal, tomando como exemplo o número 315. Quanto que vale no sistema numérico octal esse número decimal 315? Então nós vamos dividir por 8. 315 dividido por 8 vai dar 39. E sobra 3. 39 vezes 8 vai dar 312. Sobrando 3. Como a gente teve um quociente maior do que 8, maior ou igual a 8, a gente vai dividir esse quociente por 8. Então aqui, 39 dividido por 8 vai dar 4. 4 e sobra 7. 4 vezes 8, 32. Para 39, sobram 7. Então aqui, a gente chegou num quociente menor do que 8. Então já terminou o processo de conversão. E qual é o resultado? O resultado vai ser a junção desse último quociente com os restos das divisões, da última divisão para a primeira. Então vai ficar 473. 473. O número 315 decimal vale 473 no sistema octal. E vamos fazer essa verificação desse resultado. A gente se batem os valores nessa conversão. Então, passando do octal para o decimal, a gente tem que fazer utilizar a regra da formação numérica. Então a gente vai dividir esse número dígito a dígito, 4, o 7 e o 3, e cada dígito vai estar multiplicado por uma potência de base 8, porque esse número 473 ele está no sistema octal. Então aqui, cada dígito a gente multiplica por 8
E qual é o expoente? O expoente começa no zero e vai aumentando da direita para a esquerda. Então, vai ficar 4 vezes 8 ao quadrado, mais 7 vezes 8 elevado a 1, mais 3 vezes 8 elevado a 0. E agora é calcular essas potências. 4 vezes 8 ao quadrado, 4 vezes 64, mais 7 vezes 8 elevado a 1, 7 vezes 8, mais 3 vezes 8 elevado a 0, 3 vezes 1. Agora, fazendo a multiplicação, a gente vai ter 256 mais 56 mais 3. Somando aí os três valores, a gente obtém 315. Então, foi realizada corretamente a conversão do número 315 decimal para octal. Aqui, mais um exemplo. Quanto vale, no sistema numérico octal, o número decimal 732? Então, a gente vai realizar o quê? Divide esse número por 8. Está passando do decimal para octal. 732 por 8 dá 91 e sobra 4. Fazendo aí a multiplicação, 91 vezes 8 vai dar 728. Para 732 sobram 4. Como o quociente é maior do que 8, a gente divide esse quociente por 8. Então vai ficar 91 por 8 dá 11. E sobra 3. 11 vezes 8, 88. Para 91, 3. Novamente a gente teve um quociente maior do que 8. Então, a gente divide esse número por 8. 11 dividido por 8 dá 1 e sobra 3. 1 vezes 8, 8. Para 11, 3. Então, aqui ó, a gente chegou no quociente menor do que 8. No caso aqui deu 1. Então, qual é o resultado da conversão? Vai ser a junção desse último quociente, o 1, a junção dele com os restos das divisões da última divisão até a primeira. 1, 3, 3, 4. Então, o número 732 decimal, convertendo para octal, dá 1334. E vamos aqui fazer a verificação dessa conversão. Então, passar o número 1334, octal, passar para decimal, para ver se batem os valores, se a gente chega no resultado também de 732. Então, a gente vai fazer o quê? Como está passando para o decimal, a gente vai fazer a quebra desse número dígito a dígito, 1, 3, 3, 4, e cada dígito vai estar multiplicando uma potência de base 8, porque esse número está no sistema octal. Então, aqui 1 vezes 8, mais 3 vezes 8, mais 3 vezes 8, mais 4 vezes 8. E qual é a potência de cada um, para cada dígito, para cada um desses 8? Começa no 0 e vai aumentando. 0, 1, 2, 3, indo da direita para a esquerda. E agora, realizando a conta dessas potências, 1 vezes 8 ao cubo, vai ficar 1 vezes 512, mais 3 vezes 8 ao quadrado, 3 vezes 64, mais 3 vezes 8 elevado a 1, 3 vezes 8, mais 4 vezes 8 elevado a 0, 4 vezes 1. Realizando a multiplicação, 512 mais 192 mais 24 mais 4. Somando esses resultados, somando aí os 4 números, 732.
seja, bater o resultado com o número original, né, o 632 decimal. Então, a gente havia realizado a conversão corretamente, né, do 732 decimal, que vale 1334 no octal, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, da conversão de decimal para octal. E na próxima aula nós veremos a relação do octal com o binário, certo? Então, até a próxima aula.